Quero abraçar os internautas, pessoas que nos escutam através das redes sociais nesse momento. Como havíamos anunciado há dias atrás, que hoje uma sessão especial para que seja votado o processo TC número 19.1001, 160/0 do Executivo Municipal. Portanto, estamos aqui voltando para arcarmos com os nossos compromissos, em votarmos aonde já passaram pelas comissões. Estamos retornando a essa casa para que seja votado esse processo hoje. Nesse momento, eu passo a palavra ao primeiro secretário, o vereador Afonso Barros, para que ele possa ler aí essa matéria que será decorrida na data de hoje. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, hoje, 16/10/2023, às 13 horas na Casa Legislativa, estamos reunidos neste momento para deliberarmos matéria incumbida por este Poder Legislativo. O que é de praxe, o que é um dever e uma obrigação do Poder Legislativo. Sessão especial do dia 16, e a pauta da sessão de hoje é o processo do TCE 19.100.160/0, que é votar a prestação de conta do governo do prefeito Francisco Rubens Mário Chaves Siqueira, da Prefeitura Municipal de Ipubi, do exercício financeiro de 2018. Esta é a pauta que será discutida e será votada na data de hoje, nesta sessão especial. Obrigado aí ao primeiro secretário por ter feito a leitura da matéria do dia, para seguirmos a nossa sessão, como diz os trâmites, seguindo os trâmites da lei. Nesse momento, passarei a palavra ao senhor vereador Damásio Puquero, relator desse processo. Vereador, a palavra está com o senhor, fique à vontade. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que se faz presente, senhoras e senhores que nos vê através dos meios de comunicação dessa casa. Conforme, senhor presidente, o artigo aqui 279, passarei a ler a matéria que diz respeito à prestação de contas do exercício 2018 do Poder Executivo do município de Ipubi. Conta de governo, créditos adicionais, déficit de execução orçamentária, repasse das contribuições previdenciárias, regime geral e regime de previdência própria, limite de magistério e rejeição. Abertura de créditos adicionais por meio do decreto sem a existência de fonte de recursos, em desacordo com o artigo 42 e 43 da Lei 4.320/64, e a não limitação de empenhos no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Falhas na gestão orçamentária, financeira e patrimonial do município revelam uma programação financeira sem planejamento de desembolso financeiro, abertura de créditos adicionais sem fonte, consequência, déficit de execução orçamentária. 3. Aplicação da remuneração dos profissionais da educação básica em desacordo com o artigo 22 da Lei Federal número 11.494 de 2007. 4. Contribuições previdenciárias servidor e patronal repassadas de forma parcial para o regime geral e para o regime próprio de previdência, aumentando a incapacidade de pagamento imediato ou no curto prazo dos seus compromissos de 12 meses no município. 5º,
repasse de forma não integral da contribuição previdenciária descontada dos servidores para o regime de previdência geral e regime de previdência própria, de configuração de apropriação indébita nos termos do artigo 168, linha A do Código Penal. Além de outros achados, os considerandos que alinharam a conclusão do tema posta a debate no TCE, Tribunal de Contas do Estado, foram os seguintes, considerando que o prefeito abriu crédito adicionais por meio de decreto utilizando fontes de recursos por excesso de arrecadação, que não confirmou no final do exercício, no valor de 6.410.000, visto que o excesso de arrecadação foi apenas de 2.740.901,79. O prefeito não realizou medidas de ajuste e limitação de empenhos nos termos do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Irregularidade essa que foi triplicada com o crime de responsabilidade nos termos do Decreto-Lei número 201 de 1967, artigo 1º, inciso 5º e 1º e parágrafo 1º e 2º do mesmo artigo, considerando o déficit da execução orçamentária da ordem de 3.160.610,16, a significar a realização de despesa em volume superior à receita arrecadada. Item 2 e 4 do relatório de auditoria. Considerando que o prefeito contribuiu para a geração do déficit orçamentário supracitado, uma vez que autorizou a despesa orçamentária em patamares superiores ao devido, graças à não anulação das dotações indicadas como fonte de créditos adicionais. B. Abriu créditos adicionais sem existência de fonte de recurso. E C. Não especificou as medidas em relação aos valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa. Considerando que o município de Ipubi aplicou a remuneração dos profissionais do Magistério da Educação básica apenas 57,64, em desacordo com o artigo 22 da Lei, artigo 22 da Lei Federal, número 11.494/2007. Item 6.2 do relatório de auditoria, considerando que o não repasse ao regime de previdência própria, no valor de 4.887.070,59, das contribuições previdenciárias patronais, normal e especial devidas e parte da contribuição retirada dos servidores do item 8.3 do relatório de auditoria. O prefeito contribuiu para o agravamento do desequilíbrio financeiro do plano financeiro do regime próprio de previdência social, item 8.1. E também contribuiu para a piora da capacidade de pagamento imediato ou de curto prazo do município, item 3.5 do relatório da auditoria, considerando o não repasse de 77.811 da contribuição das contratas dos servidores para o regime geral, e o equivalente a 28,5%, que pode configurar a apropriação indébita, nos termos do artigo 168-A do parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, item 3.4 do relatório da auditoria. Considerando o não repasse de 198.000 da contribuição das contratas dos servidores para o regime próprio de previdência, o equivalente a 4,7%, que pode configurar a apropriação indébita nos termos do artigo 168, parágrafo 1º do inciso 1 do Código Penal, item 8.3 do relatório auditoral. Considerando o não repasse de 1.915.000 da contribuição patronal devido para o regime próprio, equivalente a 39,19 do item 8.3 do relatório auditorial. Considerando o não repasse de 2.773.000 da contribuição patronal específica para o regime próprio, equivalente a 56,75 do item 3 do relatório de auditoria. Considerando a súmula número 07 e 08 e 12 exarada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Considerando no disposto do artigo 70 e 71, inciso 1º, combinado com o artigo 775, bem como com o artigo 31
parágrafo 1º da Constituição Federal e o artigo 86, parágrafo 1º da Constituição de Pernambuco. Aqui é o parecer tribunal. Emite parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Ipubi a rejeição das contas do senhor Francisco Rubens Mário Chaves Siqueira, relativo ao exercício financeiro de 2018. Aqui, senhoras e senhores, foi o relatório do TCE a respeito da conta do exercício 2018, conta de governo da Prefeitura Municipal de Ipubi. E aqui passarei agora a ler a defesa apresentada pelo chefe do Poder Executivo, o senhor Francisco Rubens Mário Chaves Siqueira, do exercício 2018. Aqui diz respeito ao que se consta nessa auditoria do TCE. De tal decisão, resposta ao ofício número 0054/2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ipubi, referente à prestação de conta de governo 2018, TC, Tribunal de Contas, número 191.00160, dígito 0. Francisco Rubens Mário Chaves Siqueira, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem muito respeitosamente perante Vossa Senhoria, com esteio nos princípios da ampla defesa e da verdade material, recepcionados pelo regimento interno desta Câmara Municipal, bem como com superdâneo no artigo 5º do inciso 34 e 55 da Constituição Federal, apresenta a defesa. A sua gestão à frente do Poder Executivo Municipal de Ipubi, durante o exercício 2018, em resposta ao ofício 0054/2023, encaminho por meio douta Câmara Municipal, com vista a subsidiar o julgamento das contas municipais do referido exercício, a qual foi analisada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos autos do processo TC, Tribunal de Contas, número 091.00160/0, dígito 0, nos termos das razões fáticas e jurídicas que passa a expor, da tempestividade. Destaca-se inicialmente que a notificação remetida pela Câmara Municipal foi recebida pelo interessado aos 23 de agosto de 2023, de forma que o prazo final de 30 dias para a resposta encerrasse no dia 23 de setembro de 2023, conforme estabelece o artigo 271 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, remetida à presente defesa. Dentro deste interstício, não há que se falar em intempestividade dos fatos. Trata-se de instrumento defensivo voltado a contraditar o apontamento trazido no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas de Pernambuco nos autos do processo 091.00160, dígito 0, o qual apreciou a prestação de contas de governo do município de Ipubi, referente ao exercício financeiro de 2018, o que se fez data máxima venha, sem analisar as particularidades fáticas do caso concreto, razão pela qual recomendou equivocadamente a esta colenta Câmara Municipal a rejeição das contas do senhor Francisco Rubens Mário Chaves Siqueira, contextualizando-se que as contas de governo em Testilha tiveram como ponto de partida o relatório de auditoria formulado após a inspeção ordinária realizada pela equipe técnica do TCE, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o qual, ao final, lançou
o seguinte quadro conforme segue abaixo, aquilo que o relatório que eu li anteriormente. Então, o relatório que foi lido do TCE é o que foi exposto aqui. E dando sequência aqui ainda à defesa, de tal decisão foram expostos embargos de declaração, processo 091 001 60, que restou desprovida. Em seu voto, o eminente relator apontou o tema previdência como ponto central da rejeição de contas, relativamente às contribuições previdenciárias. Em contraposição ao relatório supracitado, foi apresentada a defesa prévia substancialmente instruída, por meio da qual foram combatidos, ponto a ponto, as arguições trazidas pela equipe técnica, apesar dos fatos. A segunda Câmara do TCE, Pernambuco, emitiu parecer prévio recomendando a rejeição das contas do senhor Francisco Rubens Mário Chaves Siqueira. Assim, nobres vereadores, importa uma análise detalhada de cada item objeto dessa prestação de contas, tendo em vista que nenhuma legislação deve ser interpretada de forma isolada e absoluta, mas sim de forma sistemática, teleológica, considerando a contextualização da sua aplicação e do ordenamento como todo unitário, ou seja, a interpretação deve se atender à finalidade da norma com aplicação sem antinomias ou incongruências com a intenção do legislador. Também deve-se reforçar a importância de julgamento realizado pela Câmara Municipal, representantes eleitos pelo povo e sabedores das dificuldades reais existentes no cenário local. Por estas razões, espera e requer que a análise das presentes contas seja realizado um exame do contexto vivenciado pela municipalidade no exercício 2018, verificando não apenas as questões técnico-contábeis, mas também como a gestão chefiada pelo interessado sempre atuou com vistas em atender os interesses primordiais da população de Ipubi. Com efeito, atendendo o defendente pela necessidade de prestar esclarecimento nos autos, invoca os princípios da ampla defesa e do contraditório, resguardados pela própria Constituição da República, e ainda princípio da verdade material, que é o que ele mandou para cá as provas, para requer a apreciação dos argumentos e documentos comprobatórios que ora apresenta. E neste cenário, e com fundamento nas questões de fato e de direito sobre as quais discorremos a seguir, que se requer o acolhimento da presente defesa para que a prestação de contas de governo deste município, exercício 2018, seja aprovada, afastando-se por conseguinte a imputação de quaisquer penalidades com esteio nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Do mérito. Cabe ressaltar inicialmente que, ainda que o Tribunal de Contas tenha exarado parecer favorável à rejeição das contas do município do exercício 2018, pode a Câmara de Vereadores, por competência exclusiva, julgar as contas nos termos 31, parágrafo 1º da Constituição Federal, fazendo com que a opinião do Conselho de Contas deixe de prevalecer, conforme a Constituição preconiza, Constituição de 88. Aí aqui, o artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno e assim por diante. Ocorre na espécie sempre a prevalência do julgamento soberano da Câmara de Vereadores. Nesse caso da rejeição das contas, porém deverá se garantir ao agente político responsável o devido processo legal,
com a oportunização de amplo direito de defesa e o irrestrito contraditório. De abertura registrada que todos os indícios constitucionais que compõem a análise das contas de governo foram cumpridas em 100%. Fato este demonstrado no bojo do processo e reconhecido na emenda do acórdão vesgartado. Pois bem, passamos à abordagem do tema central da temática da rejeição de contas. Abertura de créditos nacionais sem assistência de fonte decorrida, item 2.3. Vejamos. Entendeu o acordo recorrido que os créditos adicionais foram abertos sem fonte de recurso, irregularidade desta típica com crime de responsabilidade nos termos que preconiza o Decreto-Lei 201/1967, artigo 1º, inciso 1º do mesmo artigo. Aduziu ainda que a Prefeitura emitiu o decreto número 96, decreto este que até o presente momento foi encaminhado ao Tribunal em novembro de 2018, para emitir o crédito adicionais por excesso de arrecadação no valor de 6.410, utilizando de forma temporária um provável excesso de arrecadação no exercício desta conta no valor de 6 milhões e tal. Apesar da discordância indicada do núcleo técnico daquela Corte de Contas, reforçamos que a abertura dos créditos adicionais suplementares do Decreto 96/2000 foram abertos conforme indica a Lei 4.320, de 60/64, no artigo 43, parágrafo 1º e 2º e 3º, conforme reforçamos abaixo. E aqui tem os gráficos, né? Conceitualmente, vejamos que já se demonstrou na peça de defesa que o município, no momento da edição do decreto 094/2018, detinha de instrumento de aferição para a respectiva abertura de decreto complementar por excesso de arrecadação, conforme demonstra abaixo. Aqui está os gráficos. Vejamos que a metodologia de cálculo apresentada leva em consideração a taxa de incremento de 15,36 de receita até a finalização do exercício, não cabendo qualquer subjetividade quanto à relação metodológica, adotando a análise, aliás, aquela indicada pela legislação fiscal em aplicação literal do artigo 40 da Lei Federal 4.320/64. Só a título de ilustrativo. Comparando as três principais fontes de recursos do município, FPM, ICMS e Fundeb. E procedemos com a análise da composição da taxa de incremento utilizada para a fundamentação da tendência do exercício. Incremento que são compatíveis, considerando o desconto da taxa de inflação do BI Pernambuco. Aqui no momento da abertura havia metodologia adequada para a respectiva abertura, não podendo se aferir qualquer ilegalidade quanto à respectiva abertura. E tem aqui tratado vermelha as seguintes características. Primeiro, é dito que a auditoria não procedeu com os cálculos necessários para que a taxa decreto para utilizar decretos adicionais suplementados por excesso de arrecadação para o 4.
adicional utilizou a organização da luta no valor de foram efetivamente utilizados no respectivo essa arrecadação no valor de 5 milhões. 7. Seguindo o raciocínio prático, foram recepcionados com restos a pagar, escrito em 2018, o montante de 6 milhões. E aqui está aqui o gráfico. Pois bem, quanto a este ponto igual, ponderações devem ser feitas que se venha a refletir e a afastar as irregularidades, visto que de cada fato ele não subsiste a órbita desta conta. Inicialmente, destaque que no exercício 2018 foram pagos ao título de parcelamento de anos anteriores relativo ao regime geral de previdência o valor acumulado de 542.126,19. Lado outro, foi recolhido a título de obrigações correspondente ao valor de 330 mil, mostrando-se que não subsiste a ausência de recolhimento a título de contribuição previdenciária no exercício em questão, conforme demonstrativo. Retenção e recolhimento consignado do FPM nos meses de janeiro e dezembro de 2018. Adiciona-se que foi pago a maior o valor de 76.476 centavos a título de contribuição patronal do regime geral de previdência social, demonstrando que pode ter ocorrido um equívoco no preenchimento das guias, porque o valor indicado como não recolhido é de 77 mil, item 3.4. Ademais, não se pode esquecer, quando o exercício tem apreço ou gravidade econômica, redução de receita municipal e estiagem que castigou os já combalidos cofres municipais, dificultando que fosse realizado em tempo o recolhimento das obrigações previdenciárias. Destaque impede evidenciar que o governo não deixou de repassar as devidas contribuições previdenciárias, apenas recolheu a destempo. Inclusive, poderia ser parcelado, em virtude da impossibilidade financeira de recolhê-las nos respectivos meios. Tanto é que as referentes contribuições previdenciárias, referente ao exercício 2018, encontram-se integralmente quitadas.
conforme declaração emitida pelo Instituto de Previdência como comprovante de pagamento em anexo. Declaração. O Instituto de Previdência jurídico de direito escrito no CNPJ tal e tal, deste ato representado pelo seu diretor, presidente Luiz Alves da Silva, brasileiro, casado, tal e tal. Declara para os devidos fins que se fizerem necessário que todas as contribuições previdenciárias de competência do município referente ao exercício 2018 encontra-se integralmente quitada. Com efeito, novos vereadores, a fim de sedimentar a presente tese, notem-se que aquela oportunidade foram decretadas situação especial de emergência publicada no âmbito deste município, conforme decreto municipal 037 de 2018, em anexo documento 3. Está aqui também o decreto. Desta feita, a seca e a crise financeira que atingiu o município de Ipubi, discutivelmente resultaram motivo de força maior, visto que se trataram de acontecimentos inevitáveis e de grande repercussão nas finanças públicas, tendo em conta que os já sofridos cofres municipais foram sobrecarregados com ações de combate à estiagem imprescindíveis para a sobrevivência da população e manutenção da economia local. E aqui, ora, a situação idêntica foi reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco como devido a afastamento de irregularidade análoga quanto ao julgamento do processo do Tribunal de Contas 181.0050/5 em 9 de 4 de 2019 relativa à prestação de contas do município de Exu. Então, Exu tem um caso semelhante ao nosso. O relator, ele deu favorável à prestação de contas daquele município. E aqui eu passo a ler o relatório da época também. Município de Diante de todo o esforço, percebe-se que o defendente sempre esteve empenhado em ajustar todas as inconsistências previdenciárias identificadas, mesmo com histórico de inadimplência previdenciária das administrações, sob uma do presente, caso qualquer peticionado que seja passivo à responsabilização, cabe suportando a legislação municipal reforçar integralmente o achado imprescindível. Contudo, o defendente requer que seja a presente defesa recebida e os esclarecimentos aqui apresentados devidamente analisados e levados em consideração por esta douta Câmara Municipal para que haja aprovação das contas referentes ao exercício 18 com a reforma do país prévio exigido pelo Tribunal de Contas, visto que o interessado atuou em cumprimento aos preceitos da Constituição Federal e da legislação vigente, em cumprimento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e perdão material. Deste tempo deve ter permitido em 2023, Francisco Luiz Marechal Siqueira, feito
comissão, o qual eu parecer da Comissão de Justiça e Penal, assunto da nação contra o municipal, quanto está Pernambuco, processo ambiental, 001. Análise da atribuições constitucionais do artigo 19 federal, em combinação com a artigo cuida-se da exposto as contas de governo são fundamental contas globais revelando o atendimento mais da educação pessoal. A avaliação dessa comissão em relação a seria seu paciente. Abre a contar. A prevalência divergindo em parte a mídia de outros elementos conta é porque essa seu voto
Tribunal. Cabo de lei também a defesa. E agora, nesse momento, essa votação eu voto Quem for voto, então, tá a favor. e dou uma perguntando agora. Darei sequência devida à seguirei o voto. Segmento. Votação. Vereador. Da mulher.
Muito obrigado. Uma boa tarde.